Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse. Apocalipse é bem difícil de achar, é o último livro. Então, quem não tem a prática de decorar o cânon sagrado, Apocalipse é o último livro, os irmãos encontrem Apocalipse no capítulo 1. Vamos estar lendo dos versículos 9 ao 20. Apocalipse, capítulo 1. A palavra do Senhor nos fala assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu vi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve no livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, branco como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive e foi morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que são, as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Quero convidar os irmãos para orar mais uma vez por essa palavra. Pai, nós te agradecemos por tua palavra fala por si mesma e não precisa de nenhuma ajuda humana. Que o Senhor nos capacite, Senhor, a ministrar a tua tão preciosa palavra sagrada à sua igreja. Abre os ouvidos para ouvir, os olhos para verem. Ajude-nos a ter fidelidade à tua palavra. Usa, Senhor, a tua palavra, não a nós, mas ao teu nome da glória, para que os irmãos sejam edificados, para o que precisa de conselho seja instruído, para que o que está num caminho tortuoso, o Senhor possa convencê-lo da tua verdade e retornar ao caminho bom. Que o seu nome seja glorificado na tua palavra, que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra na tua igreja, conforme, Senhor, é do teu bom agrado. Em nome de teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, quero ministrar então agora sobre a visão da glória de Cristo. Escolhi esse texto, primeiramente, preciso dizer que Apocalipse é um dos livros mais mal interpretados da história. Apocalipse não é conflito, não é a revelação do medo. Geralmente, quando você assiste um documentário na televisão, não é? Alguma situação catastrófica, geralmente, principalmente os grandes meios de comunicação, os teóricos que têm teorias da conspiração, do fim dos tempos, geralmente associa aquilo ao Apocalipse, dizem, é o Apocalipse. Eu não sei se você recorda, algum tempo atrás, nós vimos uma situação cômica, esquisita, onde 2 cantoras famosas nesse país, por promover a libertinagem e músicas que não têm letra, tem lixo
no seu conteúdo, começaram a discutir sobre Apocalipse em rede nacional. E aquilo lá foi bizarro. Quem leu aquilo riu. Então, assim, eu quero dizer que isso não tem nada a ver com Apocalipse. Muito pelo contrário. Apocalipse, apesar de ser um livro profético, ele é um livro que se situa na história. Ele tem uma mensagem para as igrejas do século I, tem mensagem para as igrejas que estão aí há 2000 anos, e é a mensagem para a igreja hoje também. Apocalipse, talvez, é o livro mais simbólico da Bíblia, o que demanda uma interpretação cuidadosa, coisa que eu pretendo não fazer aqui, porque o tempo não dá e também não seria útil para a igreja agora. Mas, Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Revelação. Na verdade, a palavra grega Apocalipse é desvelamento. É o significado de que há uma cortina, há um véu, onde muitas coisas foram escondidas. Então, o Senhor Jesus, quando aparece a João, ele arrebata João em espírito e dá-lhe a visão, significando que Jesus tirou o véu e mostrou para João, como vocês leram nesse versículo último aqui, as coisas que viste, as que são e as que depois dessas vão de acontecer. Coisas relacionadas ao século I, coisas que aconteceriam ao longo da história da igreja, coisas que provavelmente acontecerão ainda. Mas Apocalipse começa com uma visão, e é a visão da glória de Cristo manifesta. E o que nós podemos aprender disso? O que a visão da glória de Cristo fala com a sua igreja agora? A primeira lição que nós encontramos aqui, meus irmãos, Cristo manifesta a sua glória no sofrimento dos seus santos, é o primeiro ponto. Se não, veja o que o texto diz. O texto começa no versículo 9, e João diz o seguinte: eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, no reino e na paciência. Na aflição. A evidência pesa para nos mostrar que João escreveu o Apocalipse nos dias do imperador Domiciano, que foi um dia de perseguição, que foi uma época, um reinado de perseguição intensa, principalmente com as igrejas da Ásia Menor, que são representadas aqui, a maioria delas, as 7 igrejas para as quais João escreve. A igreja ela estava sofrendo perseguição, e a palavra que João usa aqui para tribulação, ele diz assim: vosso companheiro na aflição, ou também outra versão, tribulação, é a palavra trípsis no grego. E isso significa pressão. O significado é que a igreja estava sendo apertada. A igreja estava vivendo momentos em que ela estava sendo colocada no moinho, literalmente. O Império Romano chegava até onde os cristãos se reuniam, apanhavam seu líder, que geralmente era o bispo, o pastor da igreja, porque toda tática militar é sempre você destruir o líder. Então levavam o líder e ficavam os irmãos desesperados. Os irmãos fugiam, iam para as florestas, iam para os bosques, iam cultuar em casas escondidos, em catacumbas, e era assim. Então João diz: eu, amigo de vocês, irmão, companheiro, vosso irmão, que também passo aperto igual vocês, fui arrebatado em espírito, nos ensinando que é no sofrimento que Jesus manifesta a sua glória para nós. É no sofrimento. Quando a igreja estava em sofrimento, Cristo aparece e lhe dá a revelação da sua glória, mostrando-nos a sua glória. Isso nos lembra também, meus irmãos, quando em Números capítulo 14, versículo 10, Moisés envia 12 espias para espiar a terra de Canaã, vocês lembram? Esses 12 espias viram a terra e disseram: realmente a terra é boa. É uma terra que emana leite e mel. Os cachos de uvas lá
é quase necessário 2 homens para transportar, tão boa que é. Banana lá é boa demais, é prata, é maçã, dá tudo lá. Mas lá tem os anaquins, filhos de gigantes. Lá tem homens preparados, lá tem amonitas que são destros na guerra. Esses homens, nós olhamos para eles, os espias diziam, nós somos como gafanhotos aos seus olhos. E eles ficaram com medo, 10 homens. Porém, Josué e Caleb se levantam em nome da promessa de Deus e dizem assim: homens, o Deus Todo-Poderoso que nos chamou, que nos tirou da terra do Egito, Ele é capaz de nos dar essa terra. Vocês não se lembram? Que Deus nos tirou do Egito, tudo o que Deus fez agora, Ele é capaz de nos dar a terra. Esses homens se levantaram e foram fiéis à promessa de Deus. Porém, lá em Números, capítulo 14, versículo 10, diz que o povo, e nem esses 10 que incentivavam o povo erradamente, eles acataram a palavra de Deus, nem confiaram no poder de Deus. E lá, quando os homens de Deus, Caleb e Josué, se levantam para proclamar que Deus era poderoso para dar para eles a terra de Canaã, eles se levantam e querem apedrejar os dois. Mas a Bíblia diz que naquele momento Deus manifestou sua glória e livrou eles. Está vendo aí o paralelo? Quando a igreja no século I estava sofrendo perseguição pelo império, o Senhor da glória aparece e fala com João. Porque, meus irmãos, quando as coisas apertam para nós na terra, é quando Deus abre as janelas do céu e mostra a glória dele para nós. Parece estranho, mas é no maior momento de sofrimento da nossa vida que o Salvador se revela gloriosamente para nós. Poderia ser diferente. Poderia ser no nosso momento de glamour, de festividade que ele aparecesse. Porque só falta Cristo se manifestar para concluir nossa festa. Ele é a cereja do bolo, ele é o principal de tudo. Mas é o contrário. Né? Quanto mais a igreja se aperta, está em pressão, sufocada, é que o seu Senhor está perto dela. Lembra-nos também de Paulo, quando Paulo se dirige para pressionar a sua igreja, Saulo, em Atos capítulo 9, quando Saulo diz assim, tomou cartas dos sumos sacerdotes para ir a Damasco exterminar os cristãos. Ele respirava ameaças e mortes, está escrito em Atos capítulo 9. E ele foi para Damasco, uma cidade fronteiriça do Império de Israel, e quando ele estava próximo a Damasco, que Hernandes Dias Lopes diz assim, como um touro selvagem, como uma fera selvagem, borrifando de raiva, estufando o nariz para matar a igreja, para sufocá-la, para exterminar a seita dos nazarenos, como eles chamavam, chegando perto de Damasco, cercou-lhes um resplendor de luz do céu, uma luz que era mais forte do que a luz do sol. Quem era esse? É esse Cristo aqui, que João disse assim, que os seus olhos são como chamas de fogo e o seu rosto resplandece muito mais forte que a luz do sol. O resultado foi que Saulo caiu cego. Porque quando a igreja está sendo perseguida, sendo sufocada, pressionada, que o Cristo glorioso se manifesta para ela. Para cada Saulo que tenta matar a igreja, há um Senhor Jesus. Há o único, o Senhor Jesus, para proteger sua igreja, para manifestar para ela a sua glória. Isso nos ensina, irmãos, 2 verdades importantes. A primeira delas, que nós devemos enxergar o nosso sofrimento como um meio de ver a glória do Senhor nele. No sofrimento nós podemos desfrutar da presença do Senhor. É no sofrimento que nós vemos a glória do Senhor. Cristo manifesta a sua glória em meio ao nosso sofrimento. E uma segunda verdade importante. É falsa e é diabólica a doutrina da teologia da prosperidade. Isso é uma perversão do evangelho. É mentira um evangelho que disse para nós que nós não vamos sofrer. É mentira. Não vem de Deus. Não vem de Deus um evangelho que só garante para nós bênçãos. Não vem. É falso. É mentira.
É um engano as pessoas acharem que por ter o melhor carro, Deus está abençoando. É mentira. Se fosse assim, não existiria rico que nem ateu. É mentira. É mentira a sensação de que você está num palácio luxuoso, cercado de bens, cercado de pessoas que estão te amando por interesse pessoal. Isso não significa nada. Isso não significa a bênção de Deus. Porque você olha no Novo Testamento, você olha na história do povo de Deus, e a verdade é o contrário. É que quanto mais a igreja esteve empobrecida, sofrida, perseguida, atrofiada, no fio da espada de Roma, de outros países, se você dar um Google agora na sua casa, pesquisar no site Voz dos Mártires, no site da Portas Abertas, que são canais que trabalham para ajudar a igreja perseguida no mundo, você perceberá que a igreja ela passa pelo fio da espada, mas você notará também uma coisa: como o Senhor glorioso tem mantido essa igreja na Arábia Saudita, na Somália, no Islã, onde esses radicais terríveis entram nas casas, matam os pastores nas igrejas e somem. Mas você vai perceber uma coisa no rosto desses cristãos: mães sem filhos, sem marido, maridos sem esposas, mães que suas crianças são tiradas e são exterminadas. Você notará o brilho no olho deles, porque mesmo no sofrimento, a glória de Cristo está com eles. E assim é conosco. Então a primeira lição que nós entendemos da visão da glória de Cristo é que Cristo manifesta a sua glória em meio ao nosso sofrimento. Em segundo lugar, meus irmãos, Cristo manifesta a sua glória para nos convocar a uma missão. Bem, notem que no versículo de número 10, quando João vê Cristo, no versículo 10, ele é arrebatado no dia do Senhor, no domingo. Ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Por que que Cristo manifestou? E João entendeu essa visão. E a maneira para ele falar com a igreja foi: a sua voz era grande, provavelmente uma voz alta, bem mais alta que as nossas fracas vozes aqui, mas que na descrição de João é como se uma trombeta estivesse sendo tocada, porque ele quer ensinar algo especial para a igreja. Trombeta, se você lembrar de Ezequiel capítulo 3, versículo 12, Ezequiel é chamado para ser o atalaia em Israel. O atalaia era o guarda, o vigia. Quem que era o atalaia? O atalaia na cidade antiga, desde os tempos remotos aí, que é até difícil traçar quando começou essa cultura. Mas as cidades antigas não tinham policiamento como nós. Tinha os exércitos nas fronteiras, poucas cidades desfrutavam de um bom exército. Então, via de regra, os protetores da cidade ficavam dentro da cidade, e a cidade era cercada por grandes muralhas. Por exemplo, Jerusalém teve uma grande muralha desde do reinado de Davi. Começou-se a construir, depois foi reforçada. Até hoje vocês lembram da muralha da China, está lá ainda um monumento histórico. As muralhas de Jericó, que dava para passar 2 carros, provavelmente era bem maior que a largura dessa igreja. Em cada muralha dessa, via de regra, com uma distância, tinha uma torre. E nessa torre ficava o atalaia, que é o vigia. E esse vigia ficava geralmente com uma trombeta, uma buzina. Então, quando vinha alguém, o vigia tocava a trombeta. Antes de se aproximar, o mensageiro, alguém perguntava: qual que é a tua vinda? As tuas novas. Daí vem a palavra evangelho, as boas novas. Vem daqui, desse contexto. As tuas boas novas são de paz ou de guerra? Aí o mensageiro dizia: olha, eu tenho uma mensagem do rei da Síria. Manda o teu rei se entregar e pagar tributo, que a gente não ataca a cidade. Mais ou menos assim. Ou as novas são de paz. O meu Senhor quer um acordo de paz com o vosso Senhor. Mas o vigia era esse atalaia que ficava na trombeta. Ficava na torre com a trombeta para anunciar o que vinha para a cidade. Dito isso, João diz que a sua voz era como de trombeta. Por quê? Porque quando tocasse a trombeta, nos dias de João, o soldado romano, o exército romano deveria estar pronto. Se no acampamento romano soasse a trombeta, o soldado
Levantava, apunhava escudo, espada, estava pronto para a missão. Defender ou atacar, estejam prontos. O comando era, no toque da trombeta, vocês estejam preparados. Era mais ou menos assim, ouviu a trombeta? Levanta, soldado. Era assim. Quando João ouve a trombeta, ele recebe a missão. Qual que é a missão? João diz para as minhas igrejas aí o que vai acontecer. Comunica para elas a minha palavra. Leva para elas a minha mensagem. Escreve essas 7 igrejas. E as 7 igrejas estão aqui no texto. Pode reparar que em todas essas igrejas Jesus tem um comunicado. Mas ele teve que levantar João e dizer, esteja pronto para você levar a minha mensagem. Irmãos, desfrutar da glória de Cristo é estar pronto para uma missão. Uma missão. Cada um de nós aqui é um missionário. Eu sei, nós falávamos sobre isso ontem na casa do Danilo, né? Sobre vocação. A vocação são vocações específicas, mas toda pessoa na Terra tem uma vocação. Eu até citei o caso de Lutero. Alguém disse assim para Lutero, assim, como é que eu posso glorificar a Deus da maneira em que foi chamado? Lutero disse assim, uma mãe que cuida do seu filho, que troca as fraldas, que acorda de madrugada e amamenta, ela está honrando a Deus, ela está cumprindo a sua vocação. O pai que levanta cedo, que vai lavrar a terra para trazer o feijão para casa, ele está glorificando a Deus na vocação em que foi chamado. A ideia errada do catolicismo romano, que transformou em vocacionado apenas monges, freiras, bispos, papas, cardeais, etc., é errada, é antibíblica. Você pode glorificar a Deus lá na sua casa, lá dando comida para o seu filho, que ele precisa ser alimentado, como eu aqui pregando essa mensagem. A diferença são apenas de funções. Mas eu não sou melhor do que você, nem os irmãos aqui são, porque você não prega aqui, nem canta aqui. Você glorifica a Deus cuidando da sua avó doente, enferma. Glorifica. Mas quando nós ouvimos, encontramos-nos com a glória de Cristo, com o Evangelho que nos transforma, nós temos uma missão que cada um de nós recebeu. Qual missão que é? Aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 32. Todavia, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Se você faz um chá na sua casa e recebe uma visita, faça para a glória de Deus. Se você vai carpir um terreno, carpine para a glória de Deus. Se você vai dar um bom dia, veja por trás disso uma maneira de dar um bom dia que glorifica a Deus. Mas em qualquer situação em que Deus nos chamou, nós somos chamados, vocacionados a ouvir a trombeta do Senhor e glorificar o seu nome. Não é o que fazemos, é por que fazemos. Fazemos para a glória de Deus. E caminhando um pouco mais, meus irmãos, em terceiro lugar, a visão da glória de Cristo é a visão do cuidado que Ele tem do seu povo. Olha, é interessante porque Cristo no texto aqui diz que Ele está no meio dos 7 castiçais, no versículo 13. E no versículo de número 20, diz que os 7 castiçais são as 7 igrejas. E diz que as 7 estrelas que estavam na sua mão são os anjos da igreja. Mostra-nos 2 coisas. Em primeiro lugar, Cristo está entre o seu povo. A igreja é representada pelos 7 castiçais. Lá João viu ele passeando, andando, na visão. Ele viu, eu não consigo imaginar essa visão aí, mas havia 7 estrelas na sua mão direita, na sua destra. E no versículo 20 ele diz que essas 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Mostrando-nos, em primeiro lugar, que Cristo está com a sua igreja. Ele está entre nós. Agora lembre-se da promessa do Senhor de Mateus capítulo 28, versículo 20. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Em outras palavras, a visão da glória de Cristo é a visão daquele que está entre nós sempre. Sempre. Isso é muito consolador. A nossa vida é uma vida de tragédias e sofrimentos. A nossa vida é uma vida de mães que abandonam os filhos. Eu sei, isso raramente acontece no meio cristão. Não sei desses exemplos. Mas o mundo é comum. A nossa vida é de um estado que não está conosco. Está sobre nós. A nossa vida não é de quem está nos auxiliando. O Estado não cuida de nós. Pais cuidam dos filhos, mas não cuidam suficientemente. Nós pais, se chegar uma doença, nós apelamos para os médicos. Não é? Nosso corpo vai envelhecendo. E aqui, eu já tenho cabelo branco na barba. O Joelson ali também. Um amigo meu diz assim que a cada cabelo branco desse é a morte dizendo assim: ei, estou chegando, estou chegando. Eu não quero repetir isso não, mas não é confortante ouvir isso. Mas é a realidade. É a realidade de que nós estamos num campo minado. Nós estamos num campo minado. É a realidade de que nós podemos chegar na nossa casa agora e um ladrão entrar lá e levar todos os nossos recursos que nós amargamente trabalhamos, suamos, fizemos hora extra para montar aquele larzinho confortável que a gente tanto ama. A vida, meus irmãos, é uma vida de desamparo constante. Mas o Senhor da sua igreja, glorioso é o Senhor que jamais a abandona. A igreja ela pode ficar pressionada, a igreja ela pode ser perseguida, ela pode ser maltratada, mas o seu Senhor glorioso está com ela sempre. Está conosco. Ele está em nosso meio. Ele está conosco. O Senhor que passeia no meio dos sete castrais é o Senhor que está no meio da sua igreja. Quando nós estamos aqui partindo pão em nome do Senhor, em oração a Deus, isso é um dos confortos, porque eu sempre, onde eu estive à frente de reunião de oração. E muitas vezes eu estive sozinho com a minha esposa ou sozinho com um amigo numa reunião de oração. Em várias igrejas onde eu já estive. Em várias não, em segunda igreja. Minha vida cristã é a segunda igreja apenas, em 15 anos de ministério, de trabalho na igreja. Mas uma das coisas que sempre me confortou foi o seguinte: eu vou lá para a oração, que a igreja inteira não esteja lá, mas eu tenho a convicção de que meu Senhor Jesus está lá. Ele está lá. Você, cristão, tem uma missão, a trombeta tocou, vai. Não se importe. Não se importe, talvez a sua visão, talvez o discernimento Deus só deu para você. Mesmo que ninguém vá do seu lado, se você está convicto da palavra de Deus, na sua consciência você sabe que está fazendo a vontade de Deus, mesmo que você esteja sozinha, vá, porque Cristo está com você. Esse é o nosso conforto. Pode ninguém estar lá, Cristo estando, eu vou. Lembra-nos daquele hino, se Cristo comigo vá, não é? Vou cantar, não, senão vai estragar a letra aqui. Então, a visão da glória de Cristo é a visão do Cristo que está com o seu povo. Em segundo lugar, Cristo está com o seu povo direcionando os seus ministros. Observem que os 7 anjos, e aqui eu abro um parêntese, eu vi uma interpretação em comentários bíblicos que a hipótese, a visão, a interpretação de que esses 7 anjos seriam 7 seres espirituais que estariam por trás do cuidado da igreja. Exegeticamente é impossível isso acontecer. Porque, por exemplo, nas instruções que Cristo ordena para as suas igrejas, por exemplo, no capítulo 2, nos versículos 6 e 14, há pecados relacionados a coisas do corpo, imoralidade sexual. Nós entendemos que anjos não podem cometer pecados sexuais. Então é muito impossível que Cristo falasse com o anjo da igreja direcionando-se a um ser espiritual. Então anjo significa mensageiro, o mensageiro da igreja necessariamente tem que ser um pastor humano, um ministro humano.
E esse ministro está nas mãos do Senhor. É Cristo que cuida dos seus ministros. É Cristo que dá pastores para a sua igreja. A igreja, evidentemente, é o povo de Deus. E a igreja toma decisões importantes. Essa igreja é congregacional no seu, provavelmente quando tiver seu estatuto, e segue a Confissão de 1689, que é congregacional. Ou seja, o poder de decisão está na Assembleia. Não é episcopal, não está no bispo. Não é do conselho, não é presbiteriana, não está no presbítero. Certo? No presbitério. Todavia, os pastores da igreja, é a igreja que dá. É Cristo que dá. É Cristo que instrui. A igreja reconhece. Agora, nós devemos tomar algumas instruções quando eu digo isso. Ora, pode ocorrer, por exemplo, de haver igrejas verdadeiras, crentes fiéis, reunidos em nome do Senhor, e ministros ruins. Pode acontecer. Pode acontecer. De a igreja ser fiel, de a igreja ser líder. Por quê? Porque muitas vezes a igreja... Posso dar um exemplo aqui. O homem do campo, por exemplo, a mulher aposentada, que passa o dia cansado, ele quer vir no culto ouvir a palavra, mas muitas vezes os seminários formam pastores liberais. O homem que está lá, ele não consegue escrutinar esse homem aqui em cima e exigir que ele seja deposto, porque ele não conhece essas coisas. E via de regra, um pastor liberal, ele é falso. Ele não diz no púlpito que ele é liberal, que ele não crê na veracidade da palavra. Ele manifesta isso em pinceladas na pregação. São homens que negam a palavra de Deus, mesmo assim, eles pastoreiam um povo santo. Isso pode acontecer. Ainda assim, a igreja não deixa de ser igreja, porque a igreja é do Senhor. O pastor é um falso. Às vezes o pastor é um próprio juízo de Deus para tratar os pecados daquela igreja, para que se levante no meio delas homens sinceros e digam, não, isso está errado, e exigimos a deposição desse homem. Isso pode acontecer. Porém, irmãos, o outro lado é verdade também. Pode acontecer de um pastor ser fiel, piedoso, eu sei disso por experiência, que eu já vi muito isso. E ele ser injustiçado. Pode acontecer de um pastor crente, homem de oração, de vida, fiel à palavra, conhecedor da palavra, homem que cuida do povo verdadeiramente, que não é ambicioso, não é egoísta, e ele está à frente de igrejas ruins. Você quer um exemplo? As igrejas de Corinto. Não tem no Novo Testamento igrejas tão ruins como as igrejas de Corinto. E no capítulo 1, Paulo diz assim, que vocês foram tão abençoados que nenhum dom vos falta. Era uma igreja cheia do poder de Deus, mas era uma igreja cheia de problema. Era uma igreja que tinha partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Era uma igreja que desprezava Paulo. Na segunda carta, eles chegam a dizer de Paulo assim, as falas de Paulo são verdadeiramente duras, mas a sua presença é insignificante. Uma palavra aí, Paulo escreveu isso. Ora, as verdades podem acontecer. Agora, ter igrejas ruins significa que a igreja é ruim? Totalmente? Não. Porque a história prova que sempre no meio da apostasia, Cristo esteve entre o seu povo, entre os seus fiéis, e eles permaneceram. Por quê? Porque ele cumpre a sua palavra de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que a igreja sofreu em perseguição, sofreu com falso ensinamento, sofreu com apostasia, sofreu com falsos líderes, sofreu dentro de si mesma com falsos irmãos, falsos profetas, mas ela ainda continua de pé? Porque o Senhor Jesus glorioso está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É por causa disso. Simplesmente porque o Senhor está conosco é que nós não perecemos. E Ele cuida da sua igreja. Ele cuida. Mas eu quero avançar um pouco, irmãos. Em quarto lugar, a glória de Cristo mostra-nos a sua divindade. A natureza divina de Cristo, e ontem eu falei isso também, ela está registrada em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento.
E eu não posso aqui cansar vocês citando muito texto aqui por causa do nosso horário. Mas, quando nós fazemos um apanhado bíblico, histórico, nós vemos que a igreja sempre creu na natureza divina do Senhor, na união pessoal de Cristo e Deus Pai. A igreja sempre creu na Santíssima Trindade. Não é verdade aqueles que dizem, não, a doutrina da Trindade foi criada no quarto... Não, isso é uma falácia. Historicamente, isso aí não procede. Nunca aconteceu isso. A igreja se reuniu e reconheceu que realmente a palavra de Deus ensina a Santíssima Trindade. O contrário de receber uma doutrina revelada na palavra santa e instituir uma doutrina é diferente. Eu instituo quando eu determino aquilo. Quando eu me submeto àquilo, eu recebo. Quando eu escrevo uma carta, é diferente de quando eu recebo uma carta. Então, quando você lê, por exemplo, os primeiros pais, chamados pais apostólicos, Clemente de Roma, um livro muito conhecido do século II, talvez ali, o ano 120, o Didaquê, chamado Ensino dos Apóstolos, que não foram os apóstolos que escreveram, já fala da Trindade. Já dá atributos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo divino. Pastor de Hermas, tantos outros escritos. Ou seja, a igreja nunca deixou de crer na Trindade. Aqui nesse texto, João ele traz as características da natureza divina do Senhor. Primeiramente, note comigo. Fala-nos primeiro da sua eternidade. Veja que no capítulo 1, no versículo 14 do texto que nós lemos, João diz assim, sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. No versículo 17, ele diz, no finalzinho do versículo, eu sou o primeiro e o último, falando da sua eternidade. Quem é o primeiro? Tem que ser Deus. Quem é o último? Deus. Quem está falando aqui? Cristo. Não pode existir dois deuses. Deus não é um e Cristo é o outro. A solução para essa situação é a doutrina da Trindade. Nós cremos na Trindade, que Deus é de uma só natureza, Deus é santo, Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma só substância em três pessoas. De maneira que o Filho não é a pessoa do Pai, nem a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo tem sua pessoa, Filho, Cristo tem sua pessoa e Deus Pai é a sua pessoa. Mas os três são uma só substância, uma só natureza divina. Eu sei, isso é um mistério maravilhoso, mas é o que a palavra diz. Aqui João fala da eternidade de Cristo. Quando ele mostra os seus cabelos brancos como a lã branca, ele está lembrando do profeta Daniel. Em Daniel capítulo 7, no versículo 9, Daniel vê um trono estabelecido e assentado sobre o trono o que ele chama de o ancião de dias, que tinha os cabelos brancos como a lã branca, falando da sua eternidade. E Daniel está identificando o ancião de dias como Deus, o Deus que se revelou ao povo de Israel das Escrituras do Antigo Testamento. Aqui João aplica a mesma situação, a visão que ele viu do Filho do Homem, Cristo. Ele identifica a eternidade do ancião de dias de Daniel e identifica Cristo, o Senhor, como eterno também. Isso está resumido no último texto do último versículo, no finalzinho do versículo 17, quando ele diz, eu sou o primeiro e o último. Cristo é eterno. A visão do Cristo glorioso é a visão da eternidade do Senhor Jesus. É aquele que não tem princípio de dias nem fim de dias. É aquele que está sempre, em todo o tempo, em todas as eras, Cristo sempre esteve. Cristo está. Cristo é o primeiro, Cristo é o último. O Cristo que nós vemos, que nós cremos, irmãos, é eterno. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Fala-nos da sua divindade, porque em segundo lugar, fala da sua majestade. A visão que João vê de Cristo é uma visão majestosa.
Olhem comigo no versículo 13. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida. Outra versão diz vestes talares, vestes reais, resplandecentes, vestes de quem está no trono, vestes de quem governa tudo. No seu peito, um cinto de ouro. Poucas figuras na Bíblia recebem, aliás, não lembro de ter lido sobre um anjo essa figura aqui. Um peito representando a sua majestade também, falando da sua resplandecência. A visão que João teve é uma visão de reino, é uma visão de um governante supremo, de um governante com vestes reais. Isso me faz lembrar de Isaías capítulo 6, porque Isaías diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o versículo seguinte é: as abas, é só a beirada da veste, as abas da sua veste enchiam o templo. Aqui João diz assim, ele está vestido de uma veste ímpar, única, é uma veste resplandecente, real. E lá ele diz, as abas da sua veste enchiam o templo. Cristo é divino porque ele é majestoso. Não é majestoso como um rei humano, não é majestoso como todos os reis de Israel, ele é superior. Ele é majestoso porque ele é divino. E porque ele é divino, ele é tão majestoso. A visão da glória de Cristo é a visão da sua realeza. É a visão do seu reino, do seu governo sempre eterno. Fala-nos da sua divindade ainda, porque nos mostra Cristo como o juiz supremo. Olha, algumas características aqui mostram que Cristo se manifesta como um juiz. Algumas delas, por exemplo, João diz assim, no versículo de número os seus olhos eram como chamas de fogo. No versículo de número 14. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Depois ele diz, no versículo 16, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Ora, quando Jesus pregava, ele dizia assim, eu não vou vos julgar, a minha palavra já os tem julgado. A figura da espada de 2 fios representa a palavra de Deus. A palavra de Deus, que segundo Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, que a palavra do Senhor é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que julga o ser humano diante de Deus? Ele ouviu a palavra, creu, se arrependeu? Não. Quem creu, disse o Senhor Jesus em João capítulo 3, quem creu está salvo. Quem não creu já está condenado. A espada de 2 gumes aqui mostra o juízo que Cristo tem o poder, porque ele trouxe a sua palavra. Ele foi crucificado por nós e nos deixou a mensagem. Cremos, recebemos o seu evangelho? Não. Estamos em condenação. Cremos, recebemos, estamos justificados, predestinados para a vida eterna. E os seus olhos, como chama de fogo, representam o juízo também. Porque quando o apóstolo Paulo ele escreve em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 12 ao 15, ali, resumidamente, Paulo está falando da obra dos cristãos. E ele fala assim, a obra de alguém, se é feno, se é palha, se é barro, se é pedra preciosa, se é ouro, se é prata, será provada como que pelo fogo. Porque o fogo é um elemento que prova, via de regra, todos os materiais. Quando você quer peneirar o minério é submetido no fogo. Um alto teor de calor ali purifica. A prata é purificada com prata refinada na fornalha. Como que se prova os elementos da terra? Fogo. João diz que os seus olhos são como chamas de fogo.
Ou seja, no dia do julgamento, todos nós hemos de passar diante do Senhor. Qual foi a obra minha e a sua obra? Foi feno? Foi palha? Foi pedra preciosa? Ou foi ouro puro? Mostra-nos Cristo como o juiz supremo. A visão da glória de Cristo. O Cristo glorioso é o supremo juiz de todos. Por isso nós podemos descansar no seu juízo. Apesar de que a vida nos mostra quanta injustiça reina, há um juiz que é supremo, que nada escapará dos seus olhos e chama de fogo. Ele é o juiz supremo também, irmãos, porque o seu governo é um governo perfeito e sempre eterno. Novamente, nós precisamos voltar ao livro de Daniel. E notem que no capítulo 2 de Daniel, Daniel interpreta a visão da estátua que viu Nabucodonosor. Nabucodonosor viu uma estátua e a descrição é cabeça de ouro, cabeça e ombros de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris eram de bronze e os pés e pernas eram uma parte em barro, uma parte ferro e uma última parte ferro misturado com barro e outros materiais perecíveis. Ora, a cabeça era o reinado da Babilônia, Nabucodonosor, que teve a visão e foi um reino que durou muito. A visão do peito aqui, de prata, é o reinado Medo-Persa, que destruiu o reinado da Babilônia e tomou o reino. A visão do ventre e os quadris aqui, Alexandre o Grande, o reino grego. A visão dos pés e parte das pernas em ferro, em partes ferro e barro, é o Império Romano. Um governo tão duro, e se você ver as características são exatamente essas. O governo de Roma conquistou como? Pela dureza do seu poder militar. Então, no primeiro momento, Roma foi tão duro como o ferro. Mas depois, em parte da estátua, os pés eram misturados com barro. Depois, a própria grandeza de Roma veio a ser a sua destruição. É as partes de barro, da qual Nabucodonosor, enquanto via a estátua, uma voz clamou contra a estátua e uma pedra lhe foi atirada. Essa pedra é o reino do Messias que destruiu todos os reinos. Exatamente na época do auge do Império Romano, quando eles estavam crescendo, veio o Messias. E ali estabeleceu, e aí Daniel, no capítulo 7, a partir dos versículos 13 ao 14, diz algumas coisas maravilhosas, enquanto o ancião de dias, aquele mesmo que eu descrevi, de cabelos brancos, estava sentado sobre o seu trono. Daniel diz o seguinte: vi chegar próximo ao ancião de dias, o filho do homem, com as nuvens do céu. Foi-lhes dado, está lá no versículo, domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Enquanto o ancião de dias se estabeleceu no trono, Daniel, na visão, viu chegar uma figura semelhante ao Filho do Homem, que é a mesma palavra que é usada para Jesus em todo o Novo Testamento, porque o Filho do Homem tem que ir para Jerusalém e ser crucificado. O Filho do Homem, em outras palavras, a quem Deus Pai, lá em Daniel, entrega o reino que não terá fim, que é o mesmo reino do qual saiu a pedra que destruiu o reino de Roma, é o Senhor Jesus Cristo. É o reinado espiritual da sua igreja, que Satanás ninguém pode destruir. João está falando que Cristo é o juiz supremo. Fala da sua divindade, porque mostra um governo que não tem fim. Um governo que não tem fim só pode ser um governo de Deus. Ora, e por que é interessante? João diz que os seus pés são semelhantes, no versículo 15, a latão reluzente. A tradução melhor aqui é um bronze especial, um bronze purificado. E você lembra que a estátua tinha pés de ferro e tinha partes de barro.
Mas aqui João diz que o material dos pés foi purificado na fornalha, porque é firme. E as igrejas da Ásia ali, da região, todas elas conheciam bem a refinaria. Eles conheciam muito sobre a prova dos materiais. Por isso que João vê Cristo e descreve ele dessa forma. Porque eles entendiam. Quando João estava dizendo aos seus pés são semelhantes a latão reluzente, ou um bronze especial, vocês sabem do que eu estou falando. O governo dele é duro. Ninguém destrói esse governo aí. A estátua de Nabucodonosor lá, quando a pedra do Messias foi atirada, ela desmoronou. Mas esse reino aqui ninguém pode destruir. Fala da sua divindade, porque Cristo é o juiz supremo, meus irmãos. E o quinto ponto, para nós encerrarmos. A manifestação da glória de Cristo revela o mal do pecado e a maravilhosa graça do Senhor. Olha, João foi levado a uma esfera sobrenatural. E até onde sua capacidade humana não podia suportar. Não pode. Meus irmãos, há um mal na terra. O mal é o pecado. Certo. Há um mal em mim e você. Não é o ambiente que nos torna mal. Nós nascemos. Salmo 51, versículo 5, Paulo diz assim. Davi diz. Em iniquidade eu fui formado, em pecados me concebeu minha mãe. Em Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo escreve. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um homem que não peque, essa é a verdade do Senhor. O mal está dentro de nós, só não se revela porque a graça do Senhor está sobre nós. Se não fosse a graça do Senhor restringindo a nossa maldade, nós nos comportaríamos piores do que animais. A prova está aí. Vocês estão vendo aí pessoas que querem ser animais. Vocês estão vendo aí pessoas que não querem ter filhos, mas querem filhos de brinquedo. A prova está aí. A prova está aí na ganância dos homens. Que quanto mais eles têm, como que loucura, eles roubam, eles se corrompem. Eles não têm onde aplicar. Existe aí, segundo os magnatas, um nível de riqueza. E quando você chega num certo patamar de riqueza, você não tem mais o que fazer. Você pode ir no hotel que você quiser. Você pode fazer o passeio que você quiser, você pode comprar o que você quiser, você pode comer o que quiser, que o teu dinheiro compra e não se acaba mais. Se você virar um bilionário aí, numa escala aí, você não tem o que fazer. Mas mesmo assim, figuras que estão já nesse patamar, eles continuam sendo corruptos, continuam sendo roubados. Por quê? Porque o mal do pecado no coração deles não é restrito pela graça de Deus. Então nós, a semente maldita está em nós, em mim e você. Independente se já fomos justificados ou não, você é pecador e eu também. Então, quando há uma manifestação da natureza divina, semelhante a essa que João teve, a carne sofre. Porque é o contato do santo e puro com o ímpio e profano. Por que, me perdoe, irmãos, eu não acredito em certas visões que as pessoas têm, certas experiências? Tem gente que diz assim, eu vi um anjo ontem. Eu conhecia um irmão lá na nossa cidade que tudo era anjo. Eu vi um anjo, não sei o quê. Veio um anjo, esteve comigo, etc. Eu não acredito. Pode ser psicológico, pode ser alguma coisa. Por quê? Porque não acontecia nada. Porque o anjo veio conversar com você? Que história é essa? No Antigo Testamento, quando nós lemos os relatos de anjos que aparecem, as pessoas têm medo de morrer. Por quê? Porque é o contato do homem pecador com um ser que não caiu em pecado, que é um anjo. O anjo não caiu. O anjo de Deus não caiu. Caiu Satanás e seus anjos. Os anjos fiéis não caíram. Eles vêm com uma ordem. Quando Zacarias, pai de João Batista, diz assim, como se cumprirá essa palavra em nós? O anjo Gabriel diz, eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus. Por que você disse isso? Você vai ficar mudo, só vai falar depois. Ficou mudo. Quando os pais de Sansão têm a visão do anjo e o pai de Sansão oferece o sacrifício, o anjo desaparece na fumaça do sacrifício. O pai de Sansão diz, eu vou morrer. Tem medo. Quando Isaías no capítulo 6 diz assim, viu a glória do Senhor e ouviu os cantos dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías não ficou lá contando para os vizinhos, não, ele registrou assim,
Disse eu: ai de mim, que estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, ali aquela afirmação é a seguinte: eu vou morrer. Quando você tem contato com a manifestação dessa escala aqui, não é a situação de alegria, é uma situação de pavor e medo de morrer. E é por isso que João, no versículo 17, diz o seguinte: eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele caiu literalmente. Ele não imaginou que caiu. Quando ele teve a visão, ele derramou-se. Lá, caiu. Por quê? Porque a manifestação da glória de Cristo mostrou o mal do pecado de João, o que estava nele. A carne de João ainda estava em pecado. E manifestou-se para ele o Cristo glorioso. Meus irmãos, a sensação, eu imagino, você já foi, aqui tem indústria, né? Açucareiras tem. Você já foi na fornalha? Eu já fui porque eu era metalúrgico, então eu já trabalhei muito em manutenção de equipamento industrial. Você já foi no forno ali, na caldeira? A uma distância de você se aproximar, não pode chegar. Por quê? Porque lá é quente, muito quente. Os graus ali são muito altos. Você não suporta chegar perto, por quê? Porque simplesmente se você chegar perto, o seu corpo não suporta o calor intenso. Você cai. A manifestação de Cristo a João aqui foi algo parecido. É algo tão poderoso, algo tão fora da esfera natural, que simplesmente a natureza humana de João, contaminada pelo pecado, não pode suportar. Então ele cai prostrado. Ele cai prostrado. A visão da glória de Cristo é a visão do mal do pecado. Foi necessário o Cristo puro e santo, que em tudo foi semelhante a nós, mas sem pecado. Foi necessário o verbo de Deus se fazer carne para extirpar a maldade do nosso pecado. Nenhum anjo servia. Miguel não servia, Gabriel, nenhum deles, Serafim, Querubim, ninguém servia. Foi necessário o Filho de Deus se esvaziar-se de si mesmo, assumir nossa natureza e ir para a cruz pagar a nossa dívida. É muito glorioso o feito de Jesus tomar nossa natureza e morrer em nosso lugar. É o tudo, é o Todo-Poderoso que se encarna para nos salvar. E aqui João viu como é o seu poder, como é a sua divindade. E ao ter contato com a natureza divina e santa do Senhor, ele cai prostrado. Ele cai. Lembra-nos de Moisés, em Êxodo capítulo 33. Moisés faz uma oração ousada. Rogo-te, Senhor, que mostre-me a tua glória. E a resposta vem nos versículos 18 e 20. Moisés se esconde ali na rocha. Se esconde ali, numa brecha na rocha. Eu passarei por ti e tu me verás pelas costas. Você não verá a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e não morrerá. Ninguém pode ver a face de Deus e permanecer inteiro. Por quê? Porque é a manifestação do santo, do poder, naquilo que é caído e corrompido. Não dá. Não há possibilidade do carnal, ímpio, mundano, ter contato com o santo sem ser purificado antes. É por isso que foi necessário o Cordeiro de Deus para tirar o nosso pecado. Lembra-nos de Isaías também, quando veio a manifestação do Senhor, Isaías capítulo 6, que eu falei aqui. Ai de mim que vou perecendo, estou perdido. O pecado não suporta a santidade gloriosa de Cristo, meus irmãos. Não suporta. E para encerrar, a glória de Cristo também manifesta a sua graça. A visão da glória de Cristo é a visão da graça do Senhor Jesus Cristo. Por que João não morreu? Por que ele não foi exterminado ali naquela hora? Porque o versículo prossegue, disse assim: ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o último. Ele caiu desfalecido, mas o Senhor Jesus lá que ele viu, pôs a mão sobre a sua cabeça, levantou ele, conferiu graça e levantou ele. O Senhor da glória que morreu por nós, que tem todo o poder,
É aquele que viu nossos pecados miseráveis, nossa natureza maldita, que viu nosso choro, nosso desespero lá, que viu nossa luta, que nos revelou sua santidade, como revelou a João, mas é o Senhor misericordioso, que impõe a mão sobre nós e diz assim: levanta, levanta. Eu sei que eu sou santo, eu sou puro mesmo, mas há graça para nós, há graça, há graça. Eu estava falando com o João outro dia, há um hino do Estênio Marcius, né? Que é Alguém Como Eu, onde ele descreve assim, ele pergunta para Cristo assim: como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus. É lindo isso. Sabe por quê? Porque nós temos pecado. Às vezes você peca gritando com o filho em casa. Aí você lê a santidade de Deus aqui. Você peca com o irmão. Você é pastor, você peca. Às vezes você não dá uma palavra correta, você interpreta mal, você é interpretado mal. Às vezes você vai aconselhar alguém, você aconselha mal, você peca. Você chega em casa, o Espírito Santo diz assim: você não foi direito daquela forma. Você tem que mandar uma mensagem, remarcar uma conversa. E você contempla esse Cristo Santo aqui, que em tudo foi semelhante a nós, mas sem pecado. Então você é levado a esse mistério insondável da encarnação de Cristo. Como será, mestre, esse sonho teu? É como homem, é como Deus? Sonha com aquela glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz? É maravilhoso, irmãos. É graça. É graça. A glória do Senhor Jesus Cristo mostra sua divindade, sua santidade aterradora, que nosso pecado não suporta. Mas mostra a graça do Senhor, impondo a mão sobre ele. Levanta, não tenha medo. O mesmo que aterroriza é aquele que faz o medo passar. Aquele que se revela na tempestade, que os discípulos se assombram e dizem: é um fantasma. É o mesmo que diz: homens de pouca fé, venham até mim. O mesmo que diz para Simão Pedro assim: afasta-te de mim, Satanás, não sabe as coisas de Deus, mas as dos homens. É o mesmo que diz: vem até mim, Pedro, e faz Pedro andar sobre as águas. É o mesmo. É o mesmo Cristo. É o mesmo Cristo que contempla um Tomé que diz assim: se eu não pôr a mão nas feridas, se eu não tocar do seu lado ali, se eu não ver a realidade do seu corpo, eu não vou crer de forma alguma. É o Cristo que, contra as regras, aparece num cenáculo fechado e Tomé se prostra e diz assim: Senhor meu e Deus meu. É esse Cristo, esse que mesmo Pedro, praguejando ele, blasfemando o seu nome diante de uma criada, eu nunca o conheci, eu nunca vi esse homem na minha vida. É o que depois diz assim: Pedro, amas-me mais do que estes? O Cristo que, meus irmãos, revela o nosso pecado é o Cristo misericordioso que nos restaura, que nos salva, que nos justifica, que nos glorificará na eternidade. Convido os irmãos a se pôr em pé e orar.